O tema da mensagem de hoje é vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61, versículo 3 diz assim: E a pôr sobre o que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Durante esses dias nós estamos falando de unção, e unção que quebra ou que despedaça o jugo. Amém? Jugo nós entendemos que representa problemas, representa angústia, tristeza. Então toda angústia, amado, ela precisa ser visitada pelo Senhor. E no texto de Isaías, ele diz assim, que o Senhor vai trocar a coroa de luto, né? A coroa de cinza por óleo de alegria, ou por uma unção de alegria. Quantos desejam essa unção de alegria nessa noite? Amém? Não tem coisa melhor do que a gente receber uma boa notícia, né? De se alegrar por alguma coisa. Às vezes nós nos alegramos, nem sempre porque acontece conosco, mas nos alegramos por aquilo que acontece com alguém também, que nós amamos, que torcemos. Amém? Mas ultimamente nós não temos visto tanto isso, né? Essa alegria, tanta satisfação. Infelizmente o mundo hoje, quando nós acompanhamos os telejornais, a gente tem visto tanta derrota, tanta desgraça. Mas o Senhor tem preparado para o teu povo um tempo novo, um tempo de alegria. Amém? A palavra aqui é profeticamente dirigida àqueles que estão de luto em Sião, estão tristes, que estão angustiados por alguma situação. E neste momento, amado, que Deus traz a palavra para o seu povo, a Bíblia diz que Deus se propõe a fazer algumas trocas com este povo. Assim como Deus fará troca conosco nesta noite. O objetivo de Deus é que sejamos conhecidos como carvalho de justiça. É isso que o texto termina dizendo. Amém? Carvalho era uma árvore ornamental. Eles usavam para fazer trabalhos ornamentais, porque era uma árvore muito bonita. Era uma árvore que se usava para enfeitar ambientes. Amém? E Deus ele quer fazer que nós sejamos conhecidos como este carvalho de justiça, cheio da graça e da justiça de Deus, e que se espalhe e que reflita a glória do Senhor. Amém? Daqui mais alguns meses nós iremos ver o Natal, onde muitas pessoas montam sua árvore de Natal, que representa a alegria, né? Algumas pessoas têm porque na casa fica mais alegre, fica mais feliz. Então é como se fosse o carvalho de justiça hoje. Amém? Mas não apenas um símbolo, mas ele diz: vós sereis como carvalho de justiça, porque a alegria do Senhor estará no meio de vós. Para isso ele precisa fazer algumas trocas, e Deus quer trocar cinzas por coroas. Deus quer trocar choro por alegria. Deus quer trocar espírito deprimido por louvor e adoração. Vamos ver cada uma dessas etapas. Primeira etapa: Deus quer trocar cinzas por coroas. Cinza representa destruição, cinza representa morte, representa perdas. E é isso que Deus quer fazer nesta noite. Ele quer trocar toda essa angústia, essa tristeza, essa destruição, esse passado pesado, amém? Por coroa. E coroa normalmente representa um novo tempo, uma nova época, uma nova conquista. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, o que você está buscando, mas talvez você tenha visto algumas perdas, tenha visto algumas destruições. Quantas perdas talvez tenha acontecido na sua vida, nas nossas vidas? Principalmente, amado, é muito triste quando a gente fica privado daquilo que nós possuímos, não é? Ou que somos roubados, ou que os nossos sonhos são destruídos. As piores perdas são aquelas que acontecem na família, no meio dos nossos queridos. A Bíblia fala da perda de Lázaro, e aí comoveu Marta, sua irmã, Maria, comoveu até o próprio Jesus, porque era alguém muito querido. E perdas nós vamos enfrentar isso
em toda a nossa vida. Desde que você nasceu até o dia da sua morte, que também será uma perda, nós vamos enfrentar algumas perdas. Mas o Senhor diz que Ele precisa e quer trocar esta cinza, esta destruição, por uma coroa de vida eterna, uma coroa de esperança. Mas é importante nós, como filhos de Deus, aprendermos, amado, a ver a ação de Deus em nossas vidas. Não pense você que quando você teve alguma perda, quando você teve algum momento de cinza, que Deus se descuidou. Não, pelo contrário. Tem algumas perdas que nós temos, é Deus que está tirando para que o nosso coração não fique preso naquilo. Amém? Podemos perder algo hoje, mas você pode ter certeza que mais tarde nós teremos na nossa cabeça uma coroa, porque o Senhor, quando tira ou permite que algo é tirado de nós, Ele nunca deixa o espaço para aquilo. Amém? Deus tem o poder de transformar perdas em grandes vitórias. Lembra-se de Jó? Jó perdeu muitas coisas, e cada notícia, quando veio uma atrás da outra. Sabe quando acontece conosco uma coisa ruim, aí você fala, meu Deus, eu acho que foi só, tomara que já tenha acabado. Mal acaba, já vem outra notícia, e aí desencadeia uma série delas. Com Jó não foi diferente. Jó perde os filhos, Jó perde os bens, Jó perde tudo, só não perdeu a esposa, né? Mas ela ainda diz, olha, por que você não amaldiçoou o teu Deus e morre? Porque não te falta acontecer mais nada. Mas pela fidelidade de Jó, sabia que todas aquelas cinzas o Senhor transformaria em coroas. E Jó então foi restaurado e restituído. Lembra o que Deus fez? E com Daniel? Daniel foi lançado na cova de leões, amado. Era declarado o seu fim. E a impressão talvez que ele teve, ou que qualquer pessoa teria, seria qual? Seria aquela impressão de quê? Que nós estaríamos perdendo algo, e este algo que estaríamos perdendo é algo que Deus permitiu. É triste pensar assim, né? Poxa, Deus permitiu isso. Por que Deus permitiu desta forma? Deus sabe o que faz, e a Bíblia diz que Ele não dorme, Deus não cochila. Eu quero ler uma ilustração com você, preste atenção, ela vai estar no quadro. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegia. Durante a viagem, quando sobrevoava o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco, com paus e folhas. Porém significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim comia comida abundante. Estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual tamanha não foi a sua decepção ao ver a sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra, chorando e dizendo em prantos, Deus, como é que o Senhor podia deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Neste momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo, vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele. E qual não foi a sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo, vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como isso é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos seu sinal de fumaça pedindo socorro. O
O capitão ordenou que o navio parasse e me mandasse vir e buscar naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio em segurança, de volta para os seus queridos. Amém. Às vezes nós reclamamos. Por que a nossa casa pegou fogo? Por que determinadas coisas aconteceu? Às vezes você não tem a resposta como esse homem teve. Ele ficou algum tempo lá, já estava acostumado, mas será que ele não sentia falta da família? Será que ele não desejava estar com seus queridos? Mas claro, ele não tinha o que fazer, uma ilha deserta. Enquanto ele foi pescar, enquanto ele foi fazer aquilo que ele precisava fazer, que ele precisava trabalhar para se manter, Deus estava no controle. Preste atenção, amado. Deus quer que você trabalhe, que você prospere, que você progrida, que você faça. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. E saiba que as suas vontades, mesmo que você parou de orar, parou de buscar, mesmo que você se cansou porque você está carregando cinzas, sabe? Você está carregando tristeza, você está carregando fardos, você acha que Deus não olha para você, você acha que você está passando por isso, de alguma maneira Deus está te castigando. Saiba que nada nesta vida é por acaso. Tudo nós temos um porquê e um sentido. Mas de uma coisa eu sei, isso vai valer muito para você lá na frente. E quando ele volta, todo feliz porque tinha pescado muitos peixes, sua casa estava pegando fogo. Quem colocou fogo nessa casa? O próprio Deus. Nossa, pastor, Deus põe fogo na casa dos outros? Sim. Sabe por quê? Porque Deus precisava mandar um sinal de fumaça. Como que ele ia mandar um sinal de fumaça? Ia queimar a floresta toda para matar os animais? Não. Era mais fácil pegar aquela palha seca, aqueles galhos secos, aquelas árvores que já eram secas, que estava montada aquela cabana, para que ali então pudesse fazer uma grande fogueira e o sinal de fumaça. Esse navio estava passando ao longe, mas quando viu o sinal de fumaça, o capitão disse: vamos voltar lá, porque eu entendo que isso é pedido de socorro. Enquanto você trabalha, Deus vem ao teu socorro, meu irmão. E hoje Ele quer trocar, sabe, a coroa de cinza, quer trocar a cinza por uma coroa de vestes, de glória, de bênção, de conquista. Você pode chorar agora porque não está entendendo, mas amanhã você vai ver que Deus é Deus na sua vida. A nossa casa se queima e por muitas vezes nós gritamos como aquele homem gritou. Olha o que diz Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Você talvez não seja o melhor crente do mundo, talvez você não seja o melhor cristão do mundo, mas você é temente a Deus, como diz a história deste homem. Você é alguém que crê no Senhor e dentro das suas possibilidades você busca o Senhor, você ama a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes é muito difícil, amado, aceitar isso, mas em alguns momentos, sabe, perdemos algo aqui para que você possa ganhar algo melhor lá adiante. Amém? Mas o fato é que Deus quer trocar cinzas por coroa. Vamos ver o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Depois que você foi aprovado, você receberá do próprio Deus a bênção do Senhor. Preste atenção, meu amado. Suporte a cinza, porque Deus vai te colocar uma coroa na cabeça. Ponto 2. Deus quer trocar choro por alegria. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O momento mais difícil, amado, é o anoitecer. Durante o dia você se distrai com o trabalho, com pessoas, você se distrai com outros movimentos, mas quando chega a noite, parece que o problema se torna maior do que ele já é. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente diz: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas o texto diz que o choro pode durar uma noite,
Mas a alegria, ela vem ao romper da manhã. Amém? Talvez o anoitecer para você tenha sido por esses dias. Mas fique em paz. Porque ao término deste mês que já está terminando, grandes coisas Deus vai continuar fazendo. Glória a Deus. João 16, 21 diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegar. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vos tenho tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Hoje você se entristece por algo que passou, que viveu. Mas o texto diz o seguinte, no versículo 22: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que a alegria, quando vem do Senhor, ela permanece. Você está entendendo? Temos que passar pela noite, meu irmão. E quando o momento chega, sabe, vem com ele o choro, sabe, aqueles momentos que somos visitados pelo problema, pela angústia, e começamos a dizer: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor aceitou? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu caí para merecer esse castigo? Para de se castigar. Para de se lamentar. A Bíblia diz que viria dias ruins, sim, todos nós passamos, o próprio Jesus passou. Mas tudo isso é para o fortalecimento da tua alma. Amém? Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram. Você foi caluniado hoje. Alguém se levantou contra a tua vida hoje. Você chorou dizendo: Deus, por quê? Por que eu? Hoje você chora, mas amanhã vão ter que aplaudi-lo e dizer: bem-aventurados sois vós. Jesus afirma que nós iremos chorar, sim, que nós choraremos. E de fato choramos em muitos momentos da nossa vida. A Bíblia diz que até o próprio Jesus chorou no momento que ele foi visitar a Lázaro. Mas Jesus, ele quer trocar esse choro por consolo. Jesus quer trocar esta angústia, esse problema, esse jugo, pelo óleo de unção, o óleo de alegria. Então se alegre, meu irmão, porque o Senhor te consola, e depois o consolo virá a alegria. Amém? Thomas Edison disse assim: há tanta diferença entre alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e um outro pintado na parede. A alegria terrena do mundo e a alegria espiritual é comparado com um banquete, aquele que é saboreado e aquele que você vê apenas pintado na parede. O do mundo é aquele pintado na parede, mas o Senhor prepara um banquete para você todos os dias, para que você possa saborear. Amém? Terceiro, Deus quer trocar espírito deprimido por louvor e adoração. O espírito deprimido é um espírito abatido, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa cabisbaixo. Amém? Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amém? O grande Salomão nos ensina que uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que guarda mágoa, que tem um espírito abatido, angustiado, ele diz o seguinte: faz os seus ossos secarem. A pessoa não consegue andar, caminhar, ver a beleza de cada coisa da vida. Amém? Foi assim que esteve o rei Davi, amado, após ter pecado contra Deus. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, triste. E ele escreve o Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, mas torna a dar a alegria da tua salvação. Quando nós erramos e pecamos, a alegria do Senhor sai de nós. Mas quando nós confessamos, nos arrependemos, esta alegria volta e volta com uma unção dobrada. Amém? Assim também foi com Elias, após fugir de Jezabel, chegando até o ponto de pedir para morrer. Veja você, Elias pede a morte.
Ele diz: olha, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa perseguição, eu não aguento mais isso tudo. Eu prefiro que o Senhor me leve logo. Também foi assim com Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava lá angustiado. Amém? Thomas More diz o seguinte: a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. De repente você imagina que o fato que aconteceu contigo, ninguém iria suportar. Mas toda tristeza, ela é transformada quando o céu do Senhor entra na nossa vida. Nós podemos experimentar o que Deus tem para nós, os momentos de abatimento, os momentos de angústia. E geralmente, amado, isso vem após uma grande vitória, após vem grandes momentos de conquista. Amém? A pastora Ludmila Feber diz o seguinte, no louvor que ela canta, que em tempos de guerra é preciso lutar. E sempre a angústia vem depois que você conta uma bênção, que você conta uma vitória, que você é abençoado. Logo mais à frente, sabe, vem aquele momento de angústia para tentar apagar o que Deus fez na tua vida. Mas lembra-se de uma coisa: o Senhor pode não te dar nada, pode não fazer nada na tua vida, mas o que Ele já fez, já compensou todas as coisas. O seu nome está escrito no livro da vida, e não tem dinheiro, bem ou poder que pague isso. Amém? Nada pode comprar. Amém? Assim foi com Elias, assim foi com todos os homens. Começa a experimentar um tempo de esgotamento. Você já sentiu isso, esgotado? Sabe, de ter dia que você não ter força de orar, de ter dia que você não ter força para vir na igreja, de ter dia que você não ter força para nada. Isso são tempos de esgotamento. Isso são cinzas que nós estamos carregando. Isso são prantos que nós estamos carregando. Isso é jugo que está sobre nós. E o Senhor te diz: eu quero tirar este jugo e te dar o óleo, a unção de alegria. Mas nós precisamos desejar. Amém? As mais lindas flores são encontradas no solo da tristeza. Amém? Assim foi com Elias quando ele estava esgotado. Deus vem ao seu socorro e renove. Ainda ele diz: Elias, se levanta, porque longo será o teu caminho. E essas trocas realizadas por Deus têm um objetivo. O texto diz: a fim de que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós seremos conhecidos como carvalho cheio da justiça de Deus, adornado pelo Senhor, e a glória do Senhor será vista através de nós. Amém? Para isso nós precisamos passar por algumas transformações. Eu já li esse texto aqui, mas eu gostaria de repassá-lo, porque nós estamos falando de transformações que o Senhor quer trocar, e por muitas vezes a troca há um peso muito grande, há um preço a pagar. E eu quero falar sobre a segunda ilustração que estará no quadro. A águia vive até 70 anos. É a ave de maior longevidade da espécie. Entretanto, quando chega aos 40 anos, ela passa por uma verdadeira metamorfose. Suas condições físicas dão-lhe duas alternativas: renovação completa ou morte. Muito sábia, a águia procura um intransponível ninho bem alto, em cima de um penhasco. E lá passa por um processo de renovação que dura cerca de 5 meses. É um processo longo e dolorido. Durante esse período, suas atividades cessam por completo. Com essa idade, as suas unhas estão tão compridas e flexíveis, o que a faz perder sua presa. Como o bico também se alonga e o torna-se curvo, e não tem mais a habilidade necessária para derrotar suas presas. A águia passa a bater com o bico em uma parede rochosa até arrancá-lo. Depois de arrancá-lo, espera nascer e crescer de novo, para com ele arrancar suas velhas garras. Assim que isso começa a acontecer, ela dá início ao processo seguinte: arrancar as velhas, grossas e pesadas penas.
que não permite mais ter as mesmas habilidades em seus voos. Suas asas estão direcionadas ao peito, atrofiadas. Passando por todo esse tempo dolorido processo, a águia está renovada e dá o mergulho da renovação para viver mais 30 anos. Imagine, quando ela chega por volta de 40 anos, as suas unhas estão muito grandes, compridas, né? Ela não consegue mais pegar a presa como deveria pegar. Primeira coisa que ela faz, ela se refugia para um ninho muito alto, em lugares montanhosos, rochosos. E chegando lá, ela também está com o seu bico, devido à idade, já muito grande e pesado, e já não consegue mais comer da maneira que precisa. A primeira coisa que ela faz, ela tem duas opções. Ou ela vive mais 30 anos, mas ela tem que passar por um processo doloroso, ou ela simplesmente se entrega ali, se atrofia e morre. Mas normalmente a águia, ela se refugia por 5 meses. Ela vai até a montanha e a primeira coisa que ela faz, ela começa a bater com o bico na rocha até que esse bico caia, até que ela arranque esse bico. E quando ela começa a fazer isso, é claro, ela já sabe que existe um outro bico por baixo, novinho em folha. Mas olha a dor de arrancar o próprio bico. Depois que ela está com o seu bico novo, ela vai ter que continuar o processo. Ela vai ter que arrancar as unhas do pé. Depois que ela arranca as unhas do pé, ela percebe que as suas penas estão grossas e pesadas. Então ela começa a arrancar com o bico e com o pé todas as penas do corpo, uma a uma. Às vezes eu vejo pessoas reclamando quando vai fazer depilação, né? Que já é difícil, não é verdade? Até porque os pelos diz que dói. Eu nunca fiz, mas eu já vi minha esposa fazendo, falo, corajosa. Imagine as suas próprias penas, que faz parte da sua pele. Depois que ela arranca tudo isso, ela espera nascer as suas penas de novo. E depois desse processo que dura 5 meses, ela sai em voo e volta a viver uma vida nova. Meu irmão, eu não sei que parte da vida que você está. Se está na casa dos 40, se já passou dos 40, se está perto de chegar. Amém? Eu já passei 5 anos dos 40. Eu já passei tempo de lascar o bico na rocha, de arrancar as unhas, pena. E hoje eu posso dizer que estou vivendo a melhor parte de Deus na minha vida. Amém? Mas todos nós temos que passar por isso. Momentos de dor, em que nós temos que arrancar algumas coisas da nossa vida, deixar algumas coisas de lado para viver o melhor. Às vezes você tem que deixar de lado aquilo que você mais ama, você mais gosta, mas é um tempo de semeadura. Aquilo que você semeia hoje, lá na frente você vai colher. Sabe, meu irmão? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não esqueceu de você. Ele só está te tratando. Amém? Talvez você olhe e fale: nossa, que maneira de tratar dolorosa. Mas faz parte. Talvez você se sinta como esta águia, sentindo que precisa de renovação. Talvez tenha vontade de dar voos mais altos, sabe? Alcançar coisas maiores. Aquilo que Deus tem preparado para você, mas você não consegue. É porque você precisa de renovação. Está pronto para ser renovado? Quer que seu irmão te ajude aí do lado a arrancar as pernas, arrancar o bico? Preste atenção. A águia não precisa de ninguém. Ela mesma se posiciona. Às vezes nós ficamos assim: mas também, se tivesse alguém para me ajudar, se Deus tocasse no coração de alguém para me dar algum dinheiro. É bom isso, né? Deus tocar em alguém sem você precisar pedir ou fazer nada. Existem coisas que nós precisamos fazer por conta própria. Pastor, mas dói. É para doer mesmo. Ou você vive mais 30 anos, ou você se atrofia nos 40. Para isso você precisa deixar que Deus arranque de sua vida tudo aquilo que impede de você voar mais alto e alcançar as maiores bênçãos e bênçãos tremendas. Deixa Deus te alcançar, meu querido. Deixa Deus visitar você e te abençoar. Amém?
Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, eu quero orar por você. Ponto 2. Deus quer trocar choro por alegria. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O momento mais difícil, amado, é o anoitecer. Durante o dia você se distrai com o trabalho, com pessoas, você se distrai com outros movimentos, mas quando chega a noite, parece que o problema se torna maior do que ele já é. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e te diz: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas o texto diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao romper da manhã. Amém? Talvez o anoitecer para você tenha sido por esses dias, mas fique em paz, porque ao término deste mês que já está terminando, grandes coisas Deus vai continuar fazendo. Glória a Deus. João 16, 21 diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegar. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vos tenho tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Hoje você se entristece por algo que passou, que viveu. Mas o texto diz o seguinte, no versículo 22: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que a alegria, quando vem do Senhor, ela permanece. Você está entendendo? Temos que passar pela noite, meu irmão. E quando o momento chega, sabe, vem com ele o choro, sabe, aqueles momentos que somos visitados pelo problema, pela angústia, e começamos a dizer: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor aceitou? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu caí para merecer esse castigo? Para de se castigar. Para de se lamentar. A Bíblia diz que viria dias ruins, sim, todos nós passamos, o próprio Jesus passou. Mas tudo isso é para o fortalecimento da tua alma. Amém? Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram. Você foi caluniado hoje. Alguém se levantou contra a tua vida hoje. Você chorou dizendo: Deus, por quê? Por que eu? Hoje você chora, mas amanhã vão ter que aplaudi-lo e dizer: bem-aventurados sois vós. Jesus afirma que nós iremos chorar, sim, que nós choraremos. E de fato choramos em muitos momentos da nossa vida. A Bíblia diz que até o próprio Jesus chorou no momento que ele foi visitar a Lázaro. Mas Jesus, ele quer trocar esse choro por consolo. Jesus quer trocar esta angústia, esse problema, esse jugo, pelo óleo de unção, o óleo de alegria. Então se alegre, meu irmão, porque o Senhor te consola, e depois o consolo virá a alegria. Amém? Thomas Edison disse assim: há tanta diferença entre alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e um outro pintado na parede. A alegria terrena do mundo e a alegria espiritual é comparado com um banquete, aquele que é saboreado e aquele que você vê apenas pintado na parede. O do mundo é aquele pintado na parede, mas o Senhor prepara um banquete para você todos os dias, para que você possa saborear. Amém? Terceiro, Deus quer trocar espírito deprimido por louvor e adoração. O espírito deprimido é um espírito abatido, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa cabisbaixo. Amém? Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amém? O grande Salomão nos ensina que uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que guarda mágoa, que tem um espírito abatido, angustiado, ele diz o seguinte: faz os seus ossos secarem. A pessoa não consegue andar, caminhar, ver a beleza de cada coisa da vida. Amém?
Foi assim que esteve o rei Davi, amado, após ter pecado contra Deus. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, triste. E ele escreve o Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, mas torna a dar a alegria da tua salvação. Quando nós erramos e pecamos, a alegria do Senhor sai de nós. Mas quando nós confessamos, nos arrependemos, esta alegria volta, e volta com uma unção dobrada. Amém? Assim também foi com Elias, após fugir de Jezabel, chegando até o ponto de pedir para morrer. Veja você, Elias pede a morte. Ele diz: olha, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa perseguição, eu não aguento mais isso tudo, eu prefiro que o Senhor me leve logo. Também foi assim com Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava lá angustiado. Amém? Thomas More diz o seguinte: a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. De repente você imagina que o fato que aconteceu contigo, ninguém iria suportar. Mas toda tristeza, ela é transformada quando o céu do Senhor entra na nossa vida. Nós podemos experimentar o que Deus tem para nós, nos momentos de abatimento, nos momentos de angústia. E geralmente, amado, isso vem após uma grande vitória, após vem grandes momentos de conquista. Amém? A pastora Ludmila Feber diz o seguinte, no louvor que ela canta, que em tempos de guerra é preciso lutar. E sempre a angústia vem depois que você conta uma bênção, que você conta uma vitória, que você é abençoado. Logo mais à frente, sabe, vem aquele momento de angústia para tentar apagar o que Deus fez na tua vida. Mas lembra-se de uma coisa: o Senhor pode não te dar nada, pode não fazer nada na tua vida, mas o que Ele já fez, já compensou todas as coisas. O seu nome está escrito no livro da vida, e não tem dinheiro, bem ou poder que pague isso. Amém? Nada pode comprar. Amém? Assim foi com Elias, assim foi com todos os homens. Começa a experimentar um tempo de esgotamento. Você já sentiu isso, esgotado? Sabe, de ter dia que você não ter força de orar, de ter dia que você não ter força para vir na igreja, de ter dia que você não ter força para nada. Isso são tempos de esgotamento. Isso são cinzas que nós estamos carregando. Isso são prantos que nós estamos carregando. Isso é jugo que está sobre nós. E o Senhor te diz: eu quero tirar este jugo e te dar o óleo, a unção de alegria. Mas nós precisamos desejar. Amém? As mais lindas flores são encontradas no solo da tristeza. Amém? Assim foi com Elias quando ele estava esgotado. Deus vem ao seu socorro e renova, e ainda ele diz: Elias, se levanta, porque longo será o teu caminho. E essas trocas realizadas por Deus têm um objetivo. O texto diz: a fim de que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós seremos conhecidos como carvalho cheio da justiça de Deus, adornado pelo Senhor, e a glória do Senhor será vista através de nós. Amém? Para isso nós precisamos passar por algumas transformações. Eu já li esse texto aqui, mas eu gostaria de repassá-lo, porque nós estamos falando de transformações que o Senhor quer trocar, e por muitas vezes a troca há um peso muito grande, há um preço a pagar. E eu quero falar sobre a segunda ilustração que estará no quadro. A águia vive até 70 anos. É a ave de maior longevidade da espécie. Entretanto, quando chega aos 40 anos, ela passa por uma verdadeira metamorfose. Suas condições físicas dão-lhe duas alternativas: renovação completa ou morte. Muito sábia, a águia procura um intransponível ninho bem alto, em cima de um penhasco. E lá passa por um processo de renovação que dura cerca de 5 meses. É um processo longo e dolorido. Durante esse período,
Suas atividades cessam por completo. Com essa idade, as suas unhas estão tão compridas e flexíveis, o que a faz perder sua presa. Como o bico também se alonga e o torna-se curvo, e não tem mais a habilidade necessária para derrotar suas presas. A águia passa a bater com o bico em uma parede rochosa até arrancá-lo. Depois de arrancá-lo, espera nascer e crescer de novo, para com ele arrancar suas velhas garras. Assim que isso começa a acontecer, ela dá início ao processo seguinte: arrancar as velhas, grossas e pesadas penas, que não permitem mais ter as mesmas habilidades em seus voos. Suas asas estão direcionadas ao peito, atrofiadas. Passando por todo esse tempo, dolorido processo, a águia está renovada e dá o mergulho da renovação para viver mais 30 anos. Imagine, quando ela chega por volta de 40 anos, as suas unhas estão muito grandes, compridas, né? Ela não consegue mais pegar a presa como deveria pegar. Primeira coisa que ela faz, ela se refugia para um ninho muito alto, em lugares montanhosos, rochosos. E chegando lá, ela também está com o seu bico, devido à idade, já muito grande e pesado, e já não consegue mais comer da maneira que precisa. A primeira coisa que ela faz, ela tem duas opções: ou ela vive mais 30 anos, mas ela tem que passar por um processo doloroso, ou ela simplesmente se entrega ali, se atrofia e morre. Mas normalmente a águia, ela se refugia por 5 meses. Ela vai até a montanha e a primeira coisa que ela faz, ela começa a bater com o bico na rocha até que esse bico caia, até que ela arranque esse bico. E quando ela começa a fazer isso, é claro, ela já sabe que existe um outro bico por baixo, novinho em folha. Mas olha a dor de arrancar o próprio bico. Depois que ela está com o seu bico novo, ela vai ter que continuar o processo. Ela vai ter que arrancar as unhas do pé. Depois que ela arranca as unhas do pé, ela percebe que as suas penas estão grossas e pesadas. Então ela começa a arrancar com o bico e com o pé todas as penas do corpo, uma a uma. Às vezes eu vejo pessoas reclamando quando vai fazer depilação, né? Que já é difícil, na verdade. Até porque os pelos diz que dói. Eu nunca fiz, mas eu já vi minha esposa fazendo, eu falo, corajosa. Imagine as suas próprias penas, que faz parte da sua pele. Depois que ela arranca tudo isso, ela espera nascer as suas penas de novo. E depois desse processo que dura 5 meses, ela sai em voo e volta a viver uma vida nova. Meu irmão, eu não sei que parte da vida que você está. Se está na casa dos 40, se já passou dos 40, ou se está perto de chegar. Amém? Eu já passei 5 anos dos 40. Eu já passei tempo de lascar o bico na rocha, de arrancar as unhas, pena. E hoje eu posso dizer que estou vivendo a melhor parte de Deus na minha vida. Amém? Mas todos nós temos que passar por isso. Momentos de dor, em que nós temos que arrancar algumas coisas da nossa vida, deixar algumas coisas de lado para viver o melhor. Às vezes você tem que deixar de lado aquilo que você mais ama, você mais gosta, mas é um tempo de semeadura. Aquilo que você semeia hoje, lá na frente você vai colher. Sabe, meu irmão? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não esqueceu de você. Ele só está te tratando. Amém? Talvez você olhe e fale: nossa, que maneira de tratar dolorosa. Mas faz parte. Talvez você se sinta como esta águia, sentindo que precisa de renovação. Talvez tenha vontade de dar voos mais altos, sabe? Alcançar coisas maiores. Aquilo que Deus tem preparado para você, mas você não consegue. É porque você precisa de renovação. Está pronto para ser renovado? Quer que seu irmão te ajude aí do lado a arrancar as pernas, arrancar o bico? Preste atenção. A águia não precisa de ninguém. Ela mesma se posiciona.
Às vezes nós ficamos assim, mas também, se tivesse alguém para me ajudar, se Deus tocasse no coração de alguém para me dar algum dinheiro. É bom isso, né? Deus tocar em alguém sem você precisar pedir ou fazer nada. Existem coisas que nós precisamos fazer por conta própria. Pastor, mas dói. É para doer mesmo. Ou você vive mais 30 anos, ou você se atrofia nos 40. Para isso você precisa deixar que Deus arranque de sua vida tudo aquilo que impede de você voar mais alto e alcançar as maiores bênçãos e bênçãos tremendas. Deixa Deus te alcançar, meu querido. Deixa Deus visitar você e te abençoar. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por você. Ponto 2. Deus quer trocar choro por alegria. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O momento mais difícil, amado, é o anoitecer. Durante o dia você se distrai com o trabalho, com pessoas, você se distrai com outros movimentos, mas quando chega a noite, parece que o problema se torna maior do que ele já é. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e te diz: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas o texto diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao romper da manhã. Amém? Talvez o anoitecer para você tenha sido por esses dias, mas fique em paz, porque ao término deste mês que já está terminando, grandes coisas Deus vai continuar fazendo. Glória a Deus. João 16, 21 diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegar. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vos tenho tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Hoje você se entristece por algo que passou, que viveu. Mas o texto diz o seguinte, no versículo 22: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que a alegria, quando vem do Senhor, ela permanece. Você está entendendo? Temos que passar pela noite, meu irmão. E quando o momento chega, sabe, vem com ele o choro, sabe, aqueles momentos que somos visitados pelo problema, pela angústia, e começamos a dizer: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor aceitou? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu caí para merecer esse castigo? Para de se castigar. Para de se lamentar. A Bíblia diz que viria dias ruins, sim, todos nós passamos, o próprio Jesus passou. Mas tudo isso é para o fortalecimento da tua alma. Amém? Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram. Você foi caluniado hoje. Alguém se levantou contra a tua vida hoje. Você chorou dizendo: Deus, por quê? Por que eu? Hoje você chora, mas amanhã vão ter que aplaudi-lo e dizer: bem-aventurados sois vós. Jesus afirma que nós iremos chorar, sim, que nós choraremos. E de fato choramos em muitos momentos da nossa vida. A Bíblia diz que até o próprio Jesus chorou no momento que ele foi visitar a Lázaro. Mas Jesus, ele quer trocar esse choro por consolo. Jesus quer trocar esta angústia, esse problema, esse jugo, pelo óleo de unção, o óleo de alegria. Então se alegre, meu irmão, porque o Senhor te consola, e depois o consolo virá a alegria. Amém? Thomas Edison disse assim: há tanta diferença entre alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e um outro pintado na parede. A alegria terrena do mundo e a alegria espiritual é comparado com um banquete, aquele que é saboreado e aquele que você vê apenas pintado na parede. O do mundo é aquele pintado na parede, mas o Senhor prepara um banquete para você todos os dias, para que você possa saborear. Amém? Terceiro,
Deus quer trocar espírito deprimido por louvor e adoração. O espírito deprimido é um espírito abatido, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa cabisbaixo. Amém? Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amém? O grande Salomão nos ensina que uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que guarda mágoa, que tem um espírito abatido, angustiado, ele diz o seguinte: faz os seus ossos secarem. A pessoa não consegue andar, caminhar, ver a beleza de cada coisa da vida. Amém? Foi assim que esteve o rei Davi, amado, após ter pecado contra Deus. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, triste. E ele escreve o Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, mas torna a dar a alegria da tua salvação. Quando nós erramos e pecamos, a alegria do Senhor sai de nós. Mas quando nós confessamos, nos arrependemos, esta alegria volta e volta com uma unção dobrada. Amém? Assim também foi com Elias, após fugir de Jezabel, chegando até o ponto de pedir para morrer. Veja você, Elias pede a morte. Ele diz: olha, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa perseguição, eu não aguento mais isso tudo, eu prefiro que o Senhor me leve logo. Também foi assim com Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava lá angustiado. Amém? Thomas More diz o seguinte: a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. De repente você imagina que o fato que aconteceu contigo, ninguém iria suportar. Mas toda tristeza, ela é transformada quando o céu do Senhor entra na nossa vida. Nós podemos experimentar o que Deus tem para nós, os momentos de abatimento, os momentos de angústia. E geralmente, amado, isso vem após uma grande vitória, após vem grandes momentos de conquista. Amém? Pastora Ludmila Feber diz o seguinte, no louvor que ela canta, que em tempos de guerra é preciso lutar. E sempre a angústia vem depois que você conta uma bênção, que você conta uma vitória, que você é abençoado. Logo mais à frente, sabe, vem aquele momento de angústia para tentar apagar o que Deus fez na tua vida. Mas lembra-se de uma coisa: o Senhor pode não te dar nada, pode não fazer nada na tua vida, mas o que Ele já fez, já compensou todas as coisas. O seu nome está escrito no livro da vida, e não tem dinheiro, bem ou poder que pague isso. Amém? Nada pode comprar. Amém? Assim foi com Elias, assim foi com todos os homens. Começa a experimentar um tempo de esgotamento. Você já sentiu isso, esgotado? Sabe, de ter dia que você não ter força de orar, de ter dia que você não ter força para vir na igreja, de ter dia que você não ter força para nada. Isso são tempos de esgotamento. Isso são cinzas que nós estamos carregando. Isso são prantos que nós estamos carregando. Isso é jugo que está sobre nós. E o Senhor te diz: eu quero tirar este jugo e te dar o óleo, a unção de alegria. Mas nós precisamos desejar. Amém? As mais lindas flores são encontradas no solo da tristeza. Amém? Assim foi com Elias quando ele estava esgotado. Deus vem ao seu socorro e renove. Ainda ele diz: Elias, se levanta, porque longo será o teu caminho. E essas trocas realizadas por Deus têm um objetivo. O texto diz: a fim de que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós seremos conhecidos como um carvalho cheio da justiça de Deus, adornado pelo Senhor, e a glória do Senhor será vista através de nós. Amém? Para isso nós precisamos passar por algumas transformações. Eu já li esse texto aqui, mas eu gostaria de repassá-lo
porque nós estamos falando de transformações, que o Senhor quer trocar. E por muitas vezes a troca há um peso muito grande, há um preço a pagar. E eu quero falar sobre a segunda ilustração que estará no quadro. A águia vive até 70 anos. É a ave de maior longevidade da espécie. Entretanto, quando chega aos 40 anos, ela passa por uma verdadeira metamorfose. Suas condições físicas dão-lhe duas alternativas: renovação completa ou morte. Muito sábia, a águia procura um intransponível ninho bem alto, em cima de um penhasco. E lá passa por um processo de renovação que dura cerca de 5 meses. É um processo longo e dolorido. Durante esse período, suas atividades cessam por completo. Com essa idade, as suas unhas estão tão compridas e flexíveis, o que a faz perder sua presa. Como o bico também se alonga e o torna-se curvo, e não tem mais a habilidade necessária para derrotar suas presas. A águia passa a bater com o bico em uma parede rochosa até arrancá-lo. Depois de arrancá-lo, espera nascer e crescer de novo, para com ele arrancar suas velhas garras. Assim que isso começa a acontecer, ela dá início ao processo seguinte: arrancar as velhas, grossas e pesadas penas, que não permite mais ter as mesmas habilidades em seus voos. Suas asas estão direcionadas ao peito, atrofiadas. Passando por todo esse tempo, dolorido processo, a águia está renovada e dá o mergulho da renovação para viver mais 30 anos. Imagine, quando ela chega por volta de 40 anos, as suas unhas estão muito grandes, compridas, né? Ela não consegue mais pegar a presa como deveria pegar. Primeira coisa que ela faz, ela se refugia para um ninho muito alto, em lugares montanhosos, rochosos. E chegando lá, ela também está com o seu bico, devido à idade, já muito grande e pesado, e já não consegue mais comer da maneira que precisa. A primeira coisa que ela faz, ela tem duas opções: ou ela vive mais 30 anos, mas ela tem que passar por um processo doloroso, ou ela simplesmente se entrega ali, se atrofia e morre. Mas normalmente a águia, ela se refugia por 5 meses. Ela vai até a montanha e a primeira coisa que ela faz, ela começa a bater com o bico na rocha até que esse bico caia, até que ela arranque esse bico. E quando ela começa a fazer isso, é claro, ela já sabe que existe um outro bico por baixo, novinho em folha. Mas olha a dor de arrancar o próprio bico. Depois que ela está com o seu bico novo, ela vai ter que continuar o processo. Ela vai ter que arrancar as unhas do pé. Depois que ela arranca as unhas do pé, ela percebe que as suas penas estão grossas e pesadas. Então ela começa a arrancar com o bico e com o pé todas as penas do corpo, uma a uma. Às vezes eu vejo pessoas reclamando quando vai fazer depilação, né? Que já é difícil, não é verdade? Até porque os pelos diz que dói. Eu nunca fiz, mas eu já vi minha esposa fazendo e falo: corajosa. Imagine as suas próprias penas, que faz parte da sua pele. Depois que ela arranca tudo isso, ela espera nascer as suas penas de novo. E depois desse processo que dura 5 meses, ela sai em voo e volta a viver uma vida nova. Meu irmão, eu não sei que parte da vida que você está. Se está na casa dos 40, se já passou dos 40, se está perto de chegar. Amém? Eu já passei 5 anos dos 40. Eu já passei tempo de lascar o bico na rocha, de arrancar as unhas, pena. E hoje eu posso dizer que estou vivendo a melhor parte de Deus na minha vida. Amém? Mas todos nós temos que passar por isso. Momentos de dor, em que nós temos que arrancar algumas coisas da nossa vida, deixar algumas coisas de lado para viver o melhor. Às vezes você tem que deixar de lado aquilo que você mais ama, você mais gosta, mas é um tempo de semeadura. Aquilo que você semeia hoje, lá na frente você vai colher. Sabe, meu irmão? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não esqueceu de você. Ele só está te tratando.
Amém? Talvez você olhe e fale, nossa, que maneira de tratar dolorosa. Mas faz parte. Talvez você se sinta como esta águia, sentindo que precisa de renovação. Talvez tenha vontade de dar voos mais altos, sabe? Alcançar coisas maiores. Aquilo que Deus tem preparado para você, mas você não consegue. É porque você precisa de renovação. Está pronto para ser renovado? Quer que seu irmão te ajude aí do lado a arrancar as pernas, arrancar o bico? Preste atenção. A águia não precisa de ninguém. Ela mesma se posiciona. Às vezes nós ficamos assim, mas também, se tivesse alguém para me ajudar, se Deus tocasse no coração de alguém para me dar algum dinheiro. É bom isso, né? Deus tocar em alguém sem você precisar pedir ou fazer nada. Existem coisas que nós precisamos fazer por conta própria. Pastor, mas dói. É para doer mesmo. Ou você vive mais 30 anos, ou você se atrofia nos 40. Para isso você precisa deixar que Deus arranque de sua vida tudo aquilo que impede de você voar mais alto e alcançar as maiores bênçãos e bênçãos tremendas. Deixa Deus te alcançar, meu querido. Deixa Deus visitar você e te abençoar. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por você.